Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, gente! Como é que vocês estão? Recesso acabou, todo mundo tranquilo. Estou sabendo que vocês estão querendo correr para voltar para as aulas, já estou ligado nisso. Estou sabendo que vocês estão nessa correria toda, não é verdade? Mas assim, tem alguns de vocês que não me conhecem ainda. Eu sou professor Alamir Veríssimo, sou professor de História, mas eu não estou sozinho nessa jornada não, gente. Vocês estão vendo aqui que junto comigo aqui tem a professora Vanessa, tá? Que ela vai falar um pouquinho com vocês. Mas aí do outro lado ela vai dizer quem que está com vocês aí, para você ver que é muita gente, porque você é muito especial. Vanessa, dá teu recadozinho aí para eles aí. Sim, professor. Olá, gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Vanessa, né? E estarei junto com vocês para estudar Geografia e Sustentabilidade, certo? Junto com o professor Alamir. Mas lembro a vocês que a gente é uma equipe, né? Sou eu, o professor Alamir, o seu professor que está em sala de aula também. Então, junto a gente segue nessa caminhada para aprender um pouco mais sobre essas duas disciplinas tão maravilhosas, certo? Certo, Vanessa. Então, gente, para vocês verem como está a situação, tá? A gente estava nessa questão de pandemia, todo mundo afastado, sem aula. Estamos voltando, gente. Está chegando.
Está chegando o professor mais pertinho de vocês, o alunozinho, os nossos colegas lá. Mas vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é uma aula que a gente vai trabalhar sobre a questão de geografia, tá? Nós iremos aqui realmente chegar e tentar trabalhar com vocês a questão da parte da indústria. Está aqui, tá? A gente vai trabalhar diferentes formas de regionalização das Américas, tá? Vê só, professor Alami, professora Vanessa, dois personagens que vocês vão ver 2 vezes na semana. Uma em geografia e outra em sustentabilidade, tá bom? Então a gente vai trabalhar nessa questão com vocês aqui. Vamos lá, gente? Essa questão aqui, vamos embora? Quero dizer para vocês que essas aulas vocês hoje estão assistindo na TV, tá? Vocês estão direto na TV aqui, mas vocês vão ter que ter também o recurso aqui também do YouTube. Logo, logo vocês vão ter essas aulas no YouTube para que vocês possam trabalhar com ela aqui. Vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem. Mas agora vocês estão me vendo ao vivo na TV. Olha, estou ao vivo. Vamos lá, gente. Tá. Futuramente vocês vão ter um dispositivo, vocês vão ter um chat onde a gente vai poder bater papo, trocar ideia. Mas nesse momento agora, as tuas dúvidas é com o teu professor, tá? Chega lá, professor. Tá? Eu anotei algumas coisas aqui que eu não entendi direito, então, ponto principal, teu caderno, de lado agora, de lado do teu caderninho, abre geografia e vamos começar a anotar aquilo que é necessário. Mas eu queria, antes de passar aqui, queria deixar uma mensagem para vocês, tá? Quando alguém lhe disser que não fez parte, quando alguém lhe disser que você não fez nada de importante, não ligue, não ligue, pois o mais importante já foi feito. Você, meu irmão, você é o mais importante disso aqui tudo. Então não liga não, se alguém disser assim, não vai dar em nada, não vai, liga não, meu irmão. O mais importante é você é o principal disso tudo, para mim, para a Vanessa, para o teu professor. Você não sabe quantas pessoas estão aqui, nesse estúdio aqui, para levar o melhor para você. Porque você já foi feito. Você é o mais importante de tudo. Vamos seguindo. Gente, preste atenção. Hoje a gente vai, esse aqui é o nosso roteiro de aula, a gente vai trabalhar sobre a posição geográfica das Américas, América Setentrional, América Anglo-Saxônica, América Latina, América Platina e América Andina. Nós iremos trabalhar justamente assim a regionalização das Américas, tá? E a gente vai poder entender como as Américas se formaram, como ela foi formada, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos rever um pouquinho o que a gente já viu. Vocês já viram isso aqui, ou com seu professor nas aulas no Meet, ou numa matéria que foi mandada para vocês através das redes sociais, mas vocês já viram o seguinte, que regionalização, a gente pode ser agrupada por território com características similares, tá? Então, tem alguns territórios que a gente coloca as mesmas características físicas e a gente coloca uma região para ele, tá? E a gente vai ver mais ou menos como é que isso funciona. Nós vimos que regionalizamos para um melhor entendimento dos fenômenos físicos, sociais e políticos e naturais. Imagina o seguinte, se eu colocasse na mesma região lá, os russos, eu aqui, gatão desse aqui, saradão aqui assim, a minha pele igual a pele, Vanessa, igual a pele do russo, Vanessa, igualzinho, ó. Mesma cor, mesmos olhos assim, dava não, né, gente? Não dava para poder fazer não. Então a gente separa para poder entender características. A gente viu isso já, tá? E sempre ao regionalizar é necessário estabelecer critérios. Vocês já viram isso lá atrás, quais eram os critérios que eram utilizados para fazer as regionalizações. Hoje, a gente vai trabalhar especificamente sobre as Américas, mas a gente viu no mundo que vários critérios foram feitos, linguísticos, físicos, políticos, tá? Desde a separação dos continentes. Lembra lá no 6º ano, deriva continental, um continente só que estava lá, a esse continente as placas tectônicas começaram a se separar, e aí a África saiu de perto da América, a América do Norte saiu de perto... Vocês já viram isso? Vou repetir não, viu? Repetir não! Vocês já viram isso lá atrás aqui. Mas você vê que essas separações físicas que o planeta fez, foi necessário que nós criássemos modelos de regionalização para poder entender melhor, para poder saber qual o critério de cada uma. Mas vamos para o nosso interesse, que é as Américas. Vamos embora. Tá?
Então, o que acontece? Regiões socioeconômicas, o norte e o sul. Regionalização do mundo, utilizando o desenvolvimento econômico e social como critério. Esse é um critério que é usado, desenvolvimento social e econômico, tá? Outro critério encontrado também é a diferença entre países ricos e pobres, que, ó, deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês acabaram de ter aula de história, tá? E a gente entende o seguinte, acabe com essa história de países ricos e pobres. Somos uma única raça, terráqueo. Existem países que estão se desenvolvendo, países que são subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Esses países que estão desenvolvendo chamam-se países emergentes. Nada de rico e pobre, viu? Rico e pobre fica somente assim para separar, que o pessoal há muito tempo, lá atrás, queriam separar. Eu sou rico, eu ando aqui. Tu é pobre, anda ali. Eu sou branco, anda aqui. Tu é preto, anda ali. Acabou-se. Tá? Desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos, tá bom? Mas antes a gente tinha essa classificação aonde? Século XVII, gente. Século XVII. Aí está no século XXI. Vocês agora são nova geração, tem que entender agora um linguajar geográfico bem diferente. Divisão entre o norte rico e o sul pobre surge na década de 80. Aí sim, a gente vai mostrar para vocês por que teve essa divisão. Do norte rico, tá? E o sul pobre. Raciocina comigo. Qual foram os continentes que surgiram primeiro? Foi esse continente aqui que colonizou esse ou esse que colonizou esse? Lembra da aula de história de vocês? Europa, Espanha, Portugal, por ali, colonizando a América do Sul, Inglaterra, Alemanha, França, colonizando a África, tá? Acontece aqui que a China fica colocando aqui como pobre, porque a China aqui, por ser o país mais populoso e talvez um dos mais antigos aqui, ele sempre realmente foi muito fechado na sua cultura oriental. Então ele nunca se deteve a essa questão econômica. Hoje, a China é considerada a maior potência econômica mundial da parte asiática. Vocês viram a aula, ou se não viram. Vanessa, essa aula de Ásia, o 8º ano, ou foi no 9º que eles já viram? É no 9º que eles vão ver? No 9º ano, professor Alami. Eles vão ver isso no 9º? Isso, exatamente. O continente asiático. Vamos estudar no 9º ano. Eles vão poder entender bem essa questão de se trabalhar de quem é melhor, quem é pior lá na Ásia, assim, se existe tecnologia ou não? Sim, exatamente. Vão ver os países que se desenvolveram tecnologicamente, entender um pouquinho como é dividida, né? Porque é um continente muito grande, é o maior continente, o continente asiático, e eles vão poder entender um pouco essas questões, tanto da questão econômica como outros aspectos do continente asiático, mas isso só no 9º ano. Tá vendo, gente, que vocês verem que a educação é uma construção, vocês estão vendo aqui comigo no 8º, lá no 9º vocês vão ver isso aí. Então, vamos prestar atenção para depois não se perder nessa história aqui. Então, essa divisão era feita a partir de 80, que deixou de existir. Acabei de dizer a vocês agora que China, segunda potência econômica. O Brasil, ele fez parte, por muito tempo, até os anos de 2010, de um grupo econômico muito forte aqui. E temos também na África, a África do Sul, que tem hoje sendo uma potência econômica muito forte. Então, esse mapa de divisão de 80 já se modifica a partir agora de 2020. Existe uma modificação que em sala de aula o professor vai trabalhar melhor com vocês. Mas vamos embora, gente. México e a imagem impressiona. Gente, No lado mexicano, na cidade de Tijuana, mais e mais pessoas chegam a cada hora. Os integrantes da caravana principal, que saiu de Honduras no começo de outubro, estão bem perto daqui. Os primeiros grupos que se separaram no caminho dormem nas ruas da cidade. Esse é o começo da barreira física entre México e Estados Unidos, no extremo sudoeste dos dois países. Do lado de lá, temos Tijuana, no México, aqui San Diego, na Califórnia. Esta grade foi construída em 94 pelo ex-presidente americano Bill Clinton. Donald Trump quer agora estender toda a barreira física pela fronteira total entre os dois países. Pode parecer um simples balancé para as crianças, mas é também uma instalação artística e um verdadeiro manifesto político. Tudo por culpa da localização, o famoso muro que define a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Foi essa a ideia do arquiteto Ronald Rael, que instalou no estado do Novo México 3 balancés no muro de aço. E da ideia à brincadeira dos dois lados da fronteira, não foi preciso esperar muito.
Somos arquitectos, somos diseñadores. Somos arquitetos, somos designers, nada mais. Este es un acto de activismo. Mas este é também um ato de ativismo, porque juntamos gente aqui para se divertir, falar e passar um bom bocado. Tiempo aquí feliz. O projeto, conhecido como Teeter-Totter Wall, acontece poucos dias depois de o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter autorizado Donald Trump a gastar 2.500 milhões de dólares do orçamento militar para o muro. Gente, por que é que eu trouxe para vocês esse vídeo? Professor, me dói de não. Me dói de não. O que é que tem a ver essa fronteira do México e Estados Unidos, um muro que foi criado para dividir, com a questão da regionalização das Américas? Isso é um problema, gente, que a gente vai começar a ver que é um problema muito grave. A primeira classificação que eu faço de divisão regional das Américas é dividir a América do Norte, América Central e América do Sul. Porém, a gente falou no começo da aula para vocês sobre aspectos econômicos. América do Sul, América Central e América do Norte, a América do Norte é a América mais desenvolvida, a que tem mais poder, a que tem mais recursos. A América do Sul, alguns países são emergentes, como o Brasil, sua economia que está crescendo. A Argentina também tem uma economia que varia muito, tá? Mas na América Central, a gente tem uma desigualdade muito grande. A maioria dos países na América Central são subdesenvolvidos. O México, mesmo fazendo parte da América do Norte, faz parte do mesmo continente, ela tem uma fronteira bloqueada com os Estados Unidos, lá, um bloqueio lá. Então, quem é do México não pode entrar nos Estados Unidos. Existe uma política lá muito rigorosa. Diferente na América do Sul, que a gente transita até via carro, passa de uma ponte para outra, e passa às vezes tem fronteira do Brasil, que é uma rua, que você passa de uma rua para outra e faz, tá? Então, assim, mas lá existe essa separação. Então, muitos imigrantes da América Central, inclusive do Brasil, tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos, pensando buscar uma vida melhor, buscar mais riquezas, tá? Buscar prosperidade, porque não encontram nos seus países. Então, como o fluxo é muito grande, eles criaram aquela barreira, mas é uma barreira que vocês viram chocante. É uma coisa que machuca mesmo você chegar lá e ver. Então, foi um sinal de protesto que os arquitetos colocaram uma gangorra para dizer o seguinte, cara, somos terra, somos terráqueos, não precisamos se separar dessa forma. O muro de Berlim, vocês já viram a história, caiu. Berlim era separada, a Alemanha separada por um muro, caiu, para dizer o seguinte, que precisamos estar unidos. Alguns países, vocês vão ver com Vanessa, lá no 9º ano, que existe separação, como Coreia do Sul, Coreia do Norte, vocês vão estudar isso. Mas são separações de regimes, tá? Nesse aqui a gente está falando de fronteiras. Por isso que a gente trouxe esse exemplo do México, para que vocês entendessem. Esse muro é real, viu, gente? E o governo anterior, Trump, queria investir bilhões em estender esse muro mais ainda, tá? Imagine se fosse isso aqui no Brasil. Se nossos governantes quisessem fazer um muro para poder cercar o Brasil todo. Imagina, Vanessa, que tamanho de muro, hein? Imagina, ia ser gigante, hein, esse muro. Para poder pegar o Brasil todo. Já que o território brasileiro é tão grande, né? A área física é gigante, então eu acho que esse muro ia dar trabalho, viu? Pois é, para vocês verem como é que as coisas são. Mas vamos seguir, gente, para poder entender. Tá? Só para que vocês possam entender. O continente americano são divididos por 36 países. Agora, prestem atenção que eu vou dizer que muitas vezes nas aulas a gente passa isso e vocês não percebem. A América do Norte eu tenho 3 países, acabei de dizer para vocês. Canadá, México e Estados Unidos. Mas eu tenho 4 dependências. É banheira, professor? Tem os países que têm dependência, ou é lugar que eu vou guardar comida? Dependência. Segura aí, a gente vai ver já já. América Central, eu tenho 20 países, 16 dependências, cara. Vê como é grande a América Central. Na América do Sul, eu tenho 12 países e tenho 3 dependências. Professor, o que é isso, dependência, professor? O que é dependência? Vamos ver o que é dependência, gente? São territórios dependentes ou não são autônomos, tá? Estão lá, não são reconhecidos. No continente americano, encontra-se alguns territórios que pertencem a alguns países que não se encontram na América. Vou dar só alguns exemplos deles. A Groenlândia
é uma região autônoma, ela tem realmente governo próprio lá, é autônomo, produção própria, indústria própria, governo regente lá, mas é dependente da Dinamarca, pertence ao reino da Dinamarca. Eles não têm soberania, não existe soberania para eles. As Bermudas, que é um território dependente dos Reinos Unidos, também as Bermudas lá, elas dependem realmente da soberania dos Reinos Unidos. E as Ilhas Malvinas, que é aqui na América do Sul, que ela depende também dos Reinos Unidos. Gente, as Bermudas é impressionante porque lá é considerado um paraíso fiscal. Muitos bancos têm escritório lá, por conta dessa independência. Mas vai passar um videozinho aqui agora para vocês, e nesse vídeo você vai poder entender um pouquinho melhor essa situação. Ó, a Groenlândia, eu estou colocando para vocês onde se localiza a Groenlândia, aqui, bem próximo do Ártico, tá? Do Oceano Ártico, próximo realmente da região ártica aqui, tá? E vocês vão ver isso, viu, gente? Não? Tem vergonha, tu viu isso no 7º ano, rapaz. Trabalhar sobre o espólio no 7º ano, e tá dizendo que não visse. Tô de olho em tu, viu? Tô de olho em tu. Tu dizer que não sabia essa questão das divisões dos polos, do Círculo Polar, Ártico, Círculo Polar, Antártico. Tô de olho em você, viu? Vamos embora, tá? Vê só. Aqui fica a Dinamarca. Olha o tamanho da Dinamarca. Tá pensando que é isso aqui tudinho, é? É não. A Dinamarca é só isso aqui, ó. Olha o tamanho da Groenlândia. Olha o tamanho da Groenlândia. No entanto, essa Groenlândia é dependente da Dinamarca aqui. O outro exemplo que eu quero dar para vocês é o seguinte, olha. Tá vendo as Malvinas ali? Tá vendo ali? Dependente do Reino Unido aqui, olha. Olha a distância que é dos oceanos aqui. Mas são países dependentes aqui, tá? E qual o interesse que tem nesses países dependentes? Vou dar exemplo da Bermuda. Segundo algumas estimativas, a ilha britânica no Atlântico, é uma ilha britânica no Atlântico, tem o PIB per capita mais alto do mundo. Vocês vão ver lá na frente, a aula de economia, também o que é PIB per capita. Fica tranquilo, ou seja, é renda por pessoa, né? Todo mundo lá é rico, todo mundo lá é rico. Tem pobre lá não, viu, gente? Tem pobre lá não, todo mundo lá é rico. Muito se deve à indústria do turismo e à sua fama do centro financeiro, office, tá? Onde 13 mil empresas de todo mundo têm apenas 53 km² de sua sede nominal. Ou seja, as empresas têm sede lá, porque lá a fiscalização financeira é mais fácil. Então é mais fácil eu colocar lá, porque lá tem uma taxação de impostos bem menor. Então eu não vou perder minha riqueza. Eu vou deixar lá minha sede, movimento no mundo todo, que é um mundo globalizado, mas deposito lá e aí eu pago menos impostos, por isso tem essa questão. Tá? Preste atenção à distância que eu estou dizendo para vocês das Bermudas, tá? Aqui é das Malvinas, aqui é uma ilha Malvina, tá? E aqui o Reino Unido aqui, ó. Uma ilhazinha desse tamanho, lá na América do Sul. Mas vê o que aconteceu na Malvina. Presta atenção agora nesse videozinho aqui agora, presta atenção, tá? O intuito nas guerras das Malvinas era conquistar a posse do arquipélago, onde está situado 464 quilômetros. Ou seja, a Argentina queria as ilhas para ela. Quanto mais ilhas? Está aqui perto de mim, turismo, pessoa indo para lá, só tem casarão lá, ricaço lá, eu vou pegar para mim essa economia aqui. Mas vê o que aconteceu, gente, tá? Deixa eu só voltar aqui. Então lá houve essa guerra, e essa guerra, ela durou apenas 2 meses, cara, 2 meses. Vou perguntar para vocês, o que acontece? Reino Unido guerreando com a Argentina, 2 meses. Quem ganhou? Não é futebol não, gente. Se fosse futebol, dizia que estava lá. Ó. Futebol, a Argentina meteu em 5-0 na Inglaterra, tá? Porque tem Messi que tá... Não, Messi não. Messi tá jogando bola não. Passou. Messi não. Messi não. Mas deixa para lá. Aí perderam a guerra lá e ficou continuando sendo dos estados britânicos. Mas vamos ao que interessa aqui pra gente aqui. A América, ela é dividida de 2 formas através da sua língua, através da sua colonização. América anglo-saxônica e América Latina. Essa parte azul aqui, que vocês estão vendo, é a América anglo-saxônica. A parte amarela que vocês estão vendo aqui, é a América Latina. Vocês estão vendo que é referente aos seus colonizadores. Latina, vem do latim, anglo-saxônica, vem do inglês e do germânico, por ali, o pessoal que vieram para cá nessa questão da conquista das Américas. Tá? Porém, a América do Norte é dividida em México, Estados Unidos e Canadá.
Mas a América anglo-saxônica, ela é dividida, vocês viram, em apenas dois, Estados Unidos e Canadá, porque aqui teve o pessoal de linguagem mais inglesa. Os ingleses, alemães, franceses, foi quem vieram colonizar mais essa região da América do Norte. Tá? Vejo que a anglo-saxônica se divide em Canadá e Estados Unidos. Ou seja, por quê? Qual é a linguagem que é falada no México? Espanhol. A colonização do México foi feita pelos espanhóis. A colonização do Canadá e dos Estados Unidos foi feita pelos ingleses. Então, aí vem a diferença América anglo-saxônica. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. A América anglo-saxônica refere-se à parcela do continente americano colonizada por povos anglos, saxões. Aí eu estou dizendo isso para vocês. Escoceses, irlandeses, e aí a gente foi vendo essa questão. A América Latina, vocês estão vendo aqui, ela vem justamente, pega o México, toda a América Central e a América do Sul, porque os povos que colonizaram eram povos realmente latinos, portugueses, espanhóis, foi quem mais colonizaram aqui. A gente tem a América Latina, está aqui, já falei para vocês sobre a questão da língua romana, que era o latim, que caracterizava essa questão do nome América Latina. Mas dentro da América Latina, eu tenho a América Platina, que é a América que compreende justamente a questão da região do Rio Prata, que banha essa região. Por que Platina? Esse Rio Prata aí era muito rico em ouro, então era muito explorado. Então era a região Platina, a região do Rio Plata, que foi muito povoada e foi muito explorada também nessa época aqui. Temos também a América Andina. A América Andina são aqueles países que ficam próximos à Cordilheira dos Andes, que é a maior cordilheira que existe nas Américas, tá? O ponto mais elevado das Américas. Então é considerada a América Andina. Deixa eu ver se tem aqui uma imagem melhor para vocês aqui. A América Andina é constituída pelos países atravessados pela Cordilheira dos Andes, são eles: Argentina, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Chile, Venezuela, e aí vocês conhecem. Deixa eu só... de neve e seus vulcões expelindo fumaça. A cordilheira estende-se da costa norte da Venezuela até a parte chilena da extremidade da Terra do Fogo. Alguns dos picos mais altos do mundo são encontrados aqui. No meio dos Andes, a atividade vulcânica antiga formou planícies desérticas enormes. Estes planaltos de altitude elevada estão cerca de 4.900 metros acima do nível do mar. Os dias são escaldantes e as noites cruelmente frias. O lago mais elevado do planeta, o Titicaca, é encontrado aqui e é lar de alguns dos animais mais estranhos e raros do mundo. As encostas dos Andes são cobertas por densas florestas de nuvens, o habitat de maior biodiversidade da Terra. Aí eu pergunto para vocês, será que vocês conheciam realmente a questão da Cordilheira dos Andes, gente? Essa questão da Antártica, deixei aqui paradinho para vocês, que a gente vai ver na próxima aula, essa questão da Antártica, vai estudar com mais tranquilidade, e a gente vai ver que é a nossa próxima aula, e a gente vai trabalhar isso com vocês. Então hoje a gente está encerrando aqui, esperando que vocês tenham entendido todo esse processo da divisão aqui, tá? E aí, Vanessa, eu também, no 9º ano você vai poder trabalhar mais isso com mais detalhe, não é verdade? Sim, então, eu estou me despedindo, deixar a professora Vanessa aqui fazer as considerações de finais de... Se viram nos 30! Ótimo, professor. Adorei a explicação. Deu para entender melhor um pouco essa divisão territorial, né, das Américas. E eu aguardo vocês na próxima aula, certo? Até a próxima. Um abraço. Tchau, gente. Até a próxima. Estaremos juntos.
Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá pessoal, eu sou a professora Isabel e hoje vamos ver a aula de ciência. Sejam bem-vindos alunos do 8º ano. Vamos lá pessoal. Primeira coisa que eu gostaria de lembrar é a questão do nosso mural de ciência. Logo, logo, eu estarei enviando onde é que vocês vão postar essas fotos, para que eu possa selecionar junto com a nossa equipe e colocar aqui, para que todos vocês possam ver na tela a atividade de vocês, o trabalho de vocês, a produção de vocês. E aí, vamos conversar a respeito dessa aula, né? E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é hora de atenção e participação. Sempre estou lembrando isso. A atenção é para que vocês realmente, nesse momento, estejam focados na aula, estejam parando para pensar, esse é o meu momento de ver de forma diferente esse conteúdo que está sendo trabalhado na sala de aula. Ok, mas como é que eu vou participar, professora? A participação é tentar responder os desafios, as questões, né? Essas perguntinhas que eu venho fazendo, e hoje tem um detalhe, eu trouxe também um exercício. Vamos fazer um exercício juntos. Legal, não é, pessoal? É importante também a gente pensar que nessa aula a gente também está revendo conteúdos que já foram trabalhados na aula anterior. E aí tem algo novo, lógico. Então, o que é que nós vamos trabalhar? Vamos rever ecossistema, vamos ver a parte de ecologia, cadeia alimentar e níveis tróficos. Vamos lá. Sempre estou chamando a atenção e dizendo, chama pessoal, quem é que está em casa? Vem junto assistir com vocês para que ajude vocês na resolução desses desafios, na resolução dessas questões. Então, pede aí para a mãe, o pai, a irmã, a tia, a avó, sentar aí junto com você e assistir, participando da aula. Essa participação é principalmente para ajudar vocês na resolução das questões. Alguém pode perguntar, professora, e eles podem me ajudar? Pode sim. Coloca todo mundo aí para participar. Vai ser bem legal assistir uma aula e ter alguém ajudando em casa. E aí, eu venho agora com um pedido, né? Vamos ou bora? Vamos resolver um simulado? Eu trouxe algumas questões. Vamos lá. Vamos ver se aí quem para um pouquinho para lembrar da aula passada.
primeira questão diz assim: processo realizado pelos seres vivos clorofilados que utilizam o dióxido de carbono e a água com a energia solar para a produção de glicose e liberação de oxigênio. Então, aqui eu estou dando algumas opções. Que processo é esse? É a fotossíntese? É a quimiossíntese? É a respiração? É a digestão? Para responder, é preciso que vocês parem para ver a informação que eu dei. Eu dei algumas pistas. Quais foram as pistas? São seres clorofilados. Então, são aqueles seres que apresentam, né, a cor verde, as plantas. Eles utilizam o dióxido de carbono e a água, juntamente com a energia solar, para produzir a glicose, que é o seu alimento. E nessa produção tem resíduo, que seria o oxigênio, e ele vai liberar para a atmosfera. O que é que vocês acham? Vamos ver quem acertou. Será que vocês colocaram fotossíntese ou quimiossíntese? Será que teve alguém que colocou respiração? Eu não acredito que alguém tenha colocado digestão, mas vamos ver a resposta. E aí, pessoal, a resposta é fotossíntese. Ok, né? Um fenômeno realizado pelos vegetais. Isso mesmo, realizado pelos seres clorofilados. Acontece na presença da luz, com a absorção do dióxido de carbono e água. E aí a planta produz o seu alimento, que é a glicose, um tipo de açúcar, e libera o oxigênio. Mas vamos para uma segunda questão. Vamos ver na segunda. Quem não acertou nessa primeira, se esforça um pouquinho para prestar atenção na informação que eu dou para responder a segunda. E quem já acertou, mantenha o foco para acertar a segunda também. Olha o que eu estou dando como informação. É um conjunto de comunidade formado pela interação entre componentes bióticos e abióticos. Quem seria essa comunidade? Quem seria esse conjunto de seres vivos que são formados pelos fatores bióticos e abióticos? Ah, vocês estão pedindo uma pista, né? Professora, dá uma pista aí. O que é um fator biótico e o que é um fator abiótico? Tá bom. Os fatores bióticos são todos os seres vivos. Não importa se eles são pequenos seres microscópicos ou grandes seres. É importante que eles sejam seres vivos. E os fatores abióticos são os elementos da natureza. O ar, a água, o solo, a temperatura, tudo isso. E aí, quais são as opções? Ecologia, ecossistema, populações e sistema. Vamos ver. Dê mais uma olhadinha aí no enunciado. O que é que eu estou dando como informação para você escolher bem. Vamos ver qual é a resposta. Acho que vocês pensaram, quem pediu ajuda, vê se a ajuda foi válida. Vê se a ajuda realmente trouxe para vocês uma boa contribuição e você acertou. Ecossistema. Então, um ecossistema, ele é formado pela interação dos fatores bióticos e abióticos. Exemplo, aqui nesse meu terrário, eu tenho um ecossistema. Por quê? Porque aqui dentro dele, eu tenho fatores bióticos e fatores abióticos. Ou seja, eu tenho os elementos da natureza, eu tenho o ar, a água e o solo. Eu tenho também os seres vivos. Então, aqui eu posso classificar esse meu exemplo aqui, essa minha representação como um ecossistema. Legal. Vamos continuar. Tem mais uma perguntinha. Agora, essa imagem eu apresentei no final da aula passada. E eu quero que vocês observem. Olha, observe o desenho ao lado e responda. Observem bem, que eu vou ler, fazer o primeiro pedido. Quem representa o produtor aí na imagem? Olhem bem, o produtor, como o nome já está dizendo, vou dar a primeira pista. Ele produz seu próprio alimento. Ele está no início da cadeia alimentar. Parte dele é a cadeia alimentar. A segunda pergunta diz o seguinte: qual ou quais animais representam o herbívoro ou os herbívoros nessa imagem aí? Então, eu estou dando aí a vocês que vocês podem escolher um só ou pode ter mais de um, não é isso? E a letra C diz o seguinte: qual animal ou quais os animais representam os carnívoros? Vamos à resposta? Quem representa o produtor é a base, não é isso? Então, os vegetais. A letra A, quem respondeu vegetal, acertou. Parabéns. Quem não, vê se no segundo e no terceiro vocês conseguem. A letra B diz o seguinte: qual animal representa os herbívoros? Vocês acham que eu tenho um só?
herbívoro ou tenho mais de um? Eu acho que a imagem já dá uma pista. Então, eu tenho 2 aí, né? Tenho 2 animais representando o grupo dos herbívoros. São eles que estão bem próximos aí do vegetal. Vejam que a setinha está dizendo que ele está indo buscar algum alimento lá. E a terceira, ou letra C, está perguntando se tem um ou mais animais carnívoros. E a gente está vendo pela estrutura do desenho que eu tenho só um carnívoro, não é isso? E esse carnívoro está tendo 2 opções, né? De um dos 2, se alimentar de um dos 2 dos herbívoros representados na imagem. Legal, né, pessoal? Então, hoje, olha, nós fizemos um exercício, e esse exercício de simulado. Vamos lá. Então, partindo agora para o checkpoint. É o momento onde eu trago para vocês algumas questões que elas serão muito importantes para o aprendizado do conteúdo de hoje. Essas perguntas, vocês vão começar com hipótese. Imaginando, eu penso que é isso, eu penso que é aquilo, mas no final da aula, pessoal, essa resposta tem que estar bem afilada. Ela tem que estar correta. Para isso, vocês precisam prestar atenção e participar de todo o processo até chegarmos a resolver com segurança essas questões. Vamos ver quais são elas. Quem se alimenta de vegetais recebe energia do sol? A gente já sabe que o produtor recebe. Mas quem se alimenta desse vegetal recebe? Prestem atenção. Vamos a outra pergunta. Qual a importância do sol para a vida na Terra? Será que o sol é importante só para os vegetais? Qual a importância para a vida, para qualquer tipo de vida na Terra? A outra questão diz, se os onívoros, os seres onívoros, eles têm vantagem na alimentação por serem onívoros, por quê? Então, a gente vai ter que lembrar que os onívoros são aqueles seres que tanto se alimentam de animal, como se alimentam de vegetal. Então, por eles terem essa diversidade de alimento, isso é uma vantagem para eles? Por quê? Dizer que é uma vantagem? Ok, mas agora eu vou ter que explicar por que é uma vantagem. E, por fim, a questão diz, os seres decompositores realizam reciclagem de matéria orgânica? Professor, e acontece a reciclagem nesse mundo dos seres vivos? Sim. Aí eu quero saber se esses decompositores eles têm esse poder. Que poder? De reciclar matéria orgânica. Então, eu vou ter que pensar um pouquinho qual é o papel do decompositor. Então, o que é que os decompositores fazem? Pega a matéria orgânica morta e começa a digerir, né? E começa como eles estivessem aí quebrando, partindo em pequenas partículas. E essas partículas vão se misturando com o solo e tornando esse solo um solo nutritivo, um solo bom para o plantio. Então, ainda não respondi, mas eu acredito que eu dei uma boa dica. Vamos caminhar. Então, lembrando que o nosso tema de hoje é cadeia alimentar e níveis tróficos. Então, a gente vai ter que parar para conhecer a cadeia alimentar e dentro dessa cadeia alimentar ela tem níveis. Então, que níveis são esses? Como são representados esses níveis? E nós, né, que também somos animais, será que nós fazemos parte desse nível? Em que cadeia alimentar eu posso me encaixar? São muitas perguntas, não é, pessoal? Mas vamos lá. Sempre lembrando que eu estou partindo de um conjunto de questões que a gente vai ter que passar, eu digo que é uma trilha, a gente vai ter que passar em alguns conceitos, a gente vai ter que conhecer muita coisa para chegar a dizer, hoje eu estudei cadeia alimentar, hoje eu aprendi cadeia alimentar, hoje eu aprendi nível trófico. Então, para vocês dizerem que aprenderam, vocês vão ter que passar. Lembrando que não é só aqui, nesse nosso momento. Também no momento com o professor de vocês, lá na aula presencial, o professor também vai apresentar a vocês a cadeia alimentar, o nível trófico. E com toda essa trilha, gente, eu acredito que vocês vão aprender para valer esses 2 temas, cadeia alimentar e nível trófico. Vamos lá. Primeiro, eu quero desmistificar um pouquinho. Nossa disciplina é ciências da natureza. Aí alguns alunos dizem assim, eu não estou estudando química ainda, eu não estou estudando física ainda, eu não estou estudando biologia. Está sim. A nossa disciplina é ciências da natureza. Então, nós estamos estudando a biologia, a química e a física. Então, fiquem bastante atentos. Lá no ensino médio vai separar, mas aqui, no ensino fundamental, no 8º ano, nós estamos estudando tudo isso juntos.
E vocês precisam ficar atentos. E eu vou ficar atenta para dizer, gente, o que eu estou falando agora é da física, eu estou falando agora da biologia, eu estou falando agora da química. Mas lembrando que tudo está tão integrado que fica até difícil de classificar. Mas vamos lá. Eu gostaria de falar para vocês hoje um conceito, o conceito de ecologia. Não é? Eu já vi falar, professora, de ecologia. A ecologia tem a ver com todos os seres, com todos os seres se dando bem num ambiente. Sim, eu trouxe para vocês também uma definição. Diz assim, a ecologia é uma especialidade da biologia que estuda as interações entre os seres vivos e ou com o meio ambiente. Então, eu falei há pouco tempo que a disciplina Ciência da Natureza trabalha com biologia, com química e com física. E a ecologia é uma especialidade da biologia, estudada na ciência da natureza, que é a nossa disciplina aqui. E essa ecologia, ela se preocupa em conhecer, em estudar a interação. Como é isso, professor? A comunicação, as relações de um ser vivo com outro e desses seres vivos com o ambiente onde eles vivem. Legal. Vamos lá. E aí, para a gente falar um pouquinho de ecologia, falar de ecossistema, eu trouxe algumas imagens. E essas imagens estão representando os ambientes. E é muito importante, quando a gente está estudando cadeia alimentar, a gente conhecer o ambiente. Saber que eu tenho um ambiente aquático, que eu tenho um ambiente terrestre. E dentro desses ambientes, é importante saber que esses ecossistemas eles podem estar bem distante de outros. Exemplo, uma espécie que eu conheço aqui no sertão nordestino, eu posso não conhecer, ou então eu posso não encontrar em outro país, ou até mesmo no Brasil, em outro ecossistema, em outro bioma. Então, quando estivermos construindo uma cadeia alimentar, a gente tem que parar para pensar de que ecossistema eu estou falando, de que bioma eu estou falando. Exemplo, se eu fosse construir uma cadeia alimentar com esse meu bioma aqui, eu só podia colocar, ou eu só posso colocar quem está dentro dele. Então, eu não posso trazer, porque quem está fora não consegue se comunicar, não tem relação com eles que estão aqui, totalmente fechado por um plástico filme, ok? Mas vamos lá. Então, essas espécies, elas fazem parte de cadeias alimentares, mas talvez elas não se comuniquem, porque estão em espaços diferentes. Exemplo, eu vou utilizar aqui o globo para mostrar a vocês. Vamos dizer que aqui na Austrália, eu vou encontrar o canguru. Será que eu posso dizer que esse canguru faz parte de uma cadeia alimentar que eu estou construindo aqui no Brasil? Então, é algo para a gente pensar. Então, sempre que eu for construir uma cadeia alimentar, eu tenho que ver que ecossistema, que bioma, aquelas espécies que eu selecionei para montar, se elas estão presentes lá ou não. E aí, a questão da cadeia alimentar. Lembrando, a cadeia alimentar, ela parte de um produtor. Esse produtor serve de alimento para um herbívoro. Esse herbívoro serve de alimento para carnívoros e assim por diante. E chega a questão dos decompositores. Esses decompositores, eles estão presentes em qualquer etapa da cadeia alimentar. A morte de um vegetal, esses micro-organismos vão ajudar a decompor. Então, a morte de um herbívoro também, de um carnívoro também. Então, os decompositores, eles transitam por toda a cadeia alimentar. Embora que a gente coloque sempre ela no topo, na parte mais alta dessa cadeia alimentar. E aí, para trabalharmos cadeia alimentar, a gente vai ter que lembrar produtor, consumidor, decompositor. O que mais, professora? Não posso esquecer que os consumidores também sofrem classificação. Existem os onívoros, os carnívoros, os herbívoros. Na aula passada, eu apresentei outros, como hematófagos, que só se alimentam de sangue, e outros mais. Mas vamos trabalhar com esses aqui, os consumidores, onívoros, carnívoros e herbívoros. Mais uma vez, lembrando que os decompositores, eles transitam em qualquer parte da cadeia alimentar. Então, aqui eu trouxe uma cadeia alimentar aquática. Então, eu tenho as algas, tenho alguns peixes, e esse peixe aqui sofrendo o processo de decomposição, com a ajuda também dos decompositores, que estão também nesse ambiente aquático.
E aí, o que a gente precisa parar para pensar? Uma das questões do nosso checkpoint era dizer assim, será que os animais herbívoros também absorvem energia do sol? Será que eles contam com essa energia do sol? E aí eu estou colocando as setas, que elas estão apresentando como é que ocorre essa passagem de nutriente, esse fluxo de energia. Claro que o alimento que foi ingerido, ele foi utilizado para todas as funções vitais. Mas o corpo também tem reserva, e é essa reserva que vai servir de alimento para outros. Na continuação aqui eu estou colocando para vocês que as setas, elas representam a direção do fluxo de energia, do fluxo de nutrientes. É nesse sentido que os nutrientes vêm passando de um indivíduo para outro. E aí, nessa cadeia, eu tentei trazer para vocês para a gente parar. Será que essa cadeia está correta? Ah, lá tem plantas aquáticas, ok. Depois a senhora colocou, professora, herbívoros que são aquáticos, tudo bem. Depois eu escolhi uma ave que se alimenta de animais aquáticos. Ela tem adaptações que faz com que ela vá lá pescar o seu peixinho. Agora a minha pergunta, será que essas outras espécies fazem parte do mesmo ecossistema? Porque se eles não fizerem, seria uma cadeia alimentar real, não é isso? Mas aqui no final eu estou colocando também decompositores. Eu coloquei aí para a gente parar um pouquinho para pensar, não é isso? Eu tenho os produtores, os herbívoros, este carnívoro, mais um carnívoro e os decompositores. E agora eu vou apresentar a vocês o nível trófico. O nível trófico é a passagem dessa energia que vai passando de um para outro, partindo do produtor. O nível trófico começa lá no produtor. Então, o produtor é o primeiro nível trófico. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar aqui. Nessa cadeia, os decompositores fazem parte do quinto nível trófico. E aí, mas o que são nível tróficos? Ou o que é nível trófico, professora? O nível alimentar, ou cadeia trófica, como também pode ser chamado. O nível trófico indica a ordem em que a energia flui em determinada cadeia. Então, é o ciclo da cadeia que vai mostrar para a gente a sequência aí dessa energia sendo passada de um indivíduo para outro. E aí eu trouxe para a gente parar um pouquinho para pensar. Se eu tenho esses animais e quero construir uma cadeia alimentar de alguma região do Brasil, de algum ecossistema brasileiro, de algum bioma brasileiro, quem desses integrantes aí não vão poder entrar? É algo para a gente prestar atenção. Será que eu vou encontrar elefantes aqui no Brasil? Então, na hora de construir, eu estou sempre lembrando isso. Eu tenho que saber qual é o ecossistema, qual é o ambiente, porque senão a minha cadeia não será real, ok? E aí, cadeia alimentar em níveis tróficos é algo para a gente começar a construir. O que é que eu já posso fazer com isso? O que é que eu, na minha folhinha de papel, no meu caderno, eu posso começar a rabiscar? A cadeia alimentar, ela parte de um produtor, ela tem consumidores. Esse primeiro consumidor é um herbívoro, depois eu tenho carnívoros e ela vai fechar com o decompositor. Ok. E o nível trófico? O nível trófico é essa passagem de energia à medida que um indivíduo serve de alimento para outro. Vamos lá. Será que agora vocês podem responder com segurança as questões do checkpoint? Quem se alimenta de vegetais recebe energia do sol? E aí? Eu acho que nível trófico responde bem isso. Sim, essa energia vai sendo passada à medida que um vai servindo de alimento para outro. Os herbívoros vão colher mais, porque o que vai acontecer nesse fluxo de energia é um processo decrescente, porque cada ser que vai se alimentando, ele vai utilizando aqueles nutrientes para suas funções vitais, para o crescimento, para a digestão, para a respiração, para reparar perdas, para até cicatrizar ferimentos, no nosso caso. E aí, qual a importância do sol para a vida na Terra? E aí, para a gente parar um pouquinho e lembrar aquele assunto de fotossíntese. Então, se a cadeia alimentar tem como base os vegetais, e os vegetais, para se alimentarem, eles precisam da energia solar, então, o sol, a energia solar, ela é responsável pela vida no planeta Terra. Legal, né, pessoal? Então, esse astro tão importante do nosso sistema solar, do nosso sistema onde a Terra está inserida,
ele é responsável pela vida no nosso planeta, devido à localização, devido aos fatores abióticos do nosso planeta, e vão aparecendo e vão surgindo aí os seres bióticos. O outro, os seres onívoros têm vantagem na alimentação? Sim. Por quê? Vejam, então uma espécie que chega em um determinado local, onde quase não existe vegetais, mas tem outros animais. Então, ele pode se dar bem porque ele é onívoro, ele pode se alimentar de outro animal. Ele chega em outro ambiente, em outro ecossistema, e não tem tanto animal, mas tem vegetal. Então, ele tem aí à disposição dele essas opções. Então, ele vai poder se dar bem, ele vai poder se alimentar melhor. Isso não aconteceria se ele fosse apenas herbívoro ou se ele fosse apenas carnívoro. Então, ser onívoro é uma vantagem. Por fim, os seres decompositores realizam a reciclagem da matéria orgânica? Sim. Se não existissem esses decompositores, o planeta Terra era um planeta de cadáveres. Como assim, professora? São esses decompositores que vão fazer a renovação, que devolve para a Terra o que um dia foi retirado dela, os nutrientes. E essa decomposição é feita a partir de quê? Da morte de determinados indivíduos, completos ou partes, porque se ele serviu de alimento para alguns, ficou apenas restos. E esses decompositores vão ajudar. Ok, muito legal. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora parar para pensar na cadeia alimentar e como é que ele vai se estruturar. Nessa arrumação aqui, eu deixei de colocar um integrante bem importante. Será que vocês conseguem perceber? Vamos ver o que é que tem, para descobrir o que é que está faltando. Então, eu tenho o produtor, ótimo, é a base da cadeia alimentar. Muito bem. Eu tenho herbívoros. Ok, legal, o herbívoro está presente aí, que bom. Mas agora tem o quê? Tem um carnívoro. E parou no carnívoro. E agora, professora, o que é que está faltando? Vamos pensar. Eu acabei de falar que existe um integrante na cadeia alimentar que ele é responsável na reciclagem de matéria orgânica. Vê que legal. Ele vai ter que reciclar, ele vai ter que devolver, ele vai ter que desmanchar a matéria morta. Então, quem é que está faltando? Os decompositores. Isso mesmo, gente. Estão faltando os decompositores. E aí? Quem poderia ser? São as bactérias e os fungos que estão presentes no solo e que vão ajudar bastante. Como é que eu sei que um solo ele é rico em bactérias e fungos? Vejam, é um solo que ele consegue reter água para que esses seres consigam se desenvolver, consigam se reproduzir, consigam se alimentar. Então, num terreno arenoso, quase não existe micro-organismo, quase não existe serem decompositores. Por isso que um terreno arenoso ele não é ideal para qualquer tipo de vegetal. Existe um grupo seleto, existem algumas espécies que se desenvolvem bem no terreno arenoso. Legal. Agora, gente, é hora que eu quero discutir bastante com vocês essa atividade que eu estou propondo para depois da aula. Como assim, professora? A senhora quer que a gente faça uma atividade? Quero sim. E olha que legal, eu quero que vocês construam uma cadeia alimentar, com produtor, consumidores e decompositores. Lembrando que tem que ter herbívoros e carnívoros. Mas a professora não para por aí. Olha o que ela está dizendo. Você vai se colocar em um dos níveis tróficos. Ok. Como é que eu vou colocar aqui um dos níveis tróficos? Olha, o que é que vocês vão fazer? Constrói a cadeia alimentar e vocês vão estar inseridos em uma das etapas. Ah, professora, eu coloquei aqui tal alimento, é um vegetal, eu gosto desse vegetal, vou me colocar nele. Ok. Ah, não, professora, eu vou colocar algo que seja de carne. Eu quero ser, nesse momento, nessa cadeia alimentar, eu quero ser um carnívoro. Então, coloca lá. Lembrando que você está fazendo uma cadeia alimentar. Ou ela é, ou você vai ser um herbívoro ou um carnívoro. Cuidado, atenção. Mas aonde vocês vão colocar esse questionamento? Aonde vocês vão colocar essa... Coloca numa folha de papel, anota bem direitinho. Leva na próxima aula para o professor e diz, olha, professor, construí uma cadeia alimentar e eu estou nessa cadeia. Diz para ele, olha, essa cadeia, eu estou aqui por esse motivo.
Fala para os amigos também. O seu professor da sua escola vai ficar muito feliz de saber que você está empenhado nas nossas aulas também. E aí, o que é que eu tenho para vocês? É hora da despedida, até a próxima aula. Mas antes eu tenho um recadinho. Vocês sabiam que pode ocorrer desequilíbrio nas cadeias alimentares? Que pode acontecer uma superpopulação prejudicar o ecossistema? Ou, se uma população desaparece, também pode acontecer um desequilíbrio. Então, na nossa próxima aula, a gente vai saber quando é que acontece o desequilíbrio. Tchau, pessoal. Não esquece a tarefa. Conto com vocês na próxima aula. Tchau. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Oi, gente, eu sou a professora Vilma, professora de artes, e a gente vai trabalhar hoje aqui junto com a professora Gine e com o tradutor de Libras, Efraim. O nosso assunto de hoje é escrita musical ou notação musical. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso, pensar um pouco como foi que a música se desenvolveu. Né? Se a gente pensar que no passado remoto, né, não existia escrita musical, nem gravação de música, que a gravação é uma coisa bem recente, tem pouco mais de 150 anos, como foi que a música pôde se desenvolver?
Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vejam, na verdade, havia escrita musical na antiguidade. Os povos antigos, eles escreviam a música. Só que essa forma de escrita deles era muito simples e ela não dava conta de todos os elementos possíveis da música. E com o tempo elas foram se perdendo, mas todos eles tinham uma forma de escrever. Os egípcios, os sumérios, os mesopotâmios, todos eles criaram formas de escrever a música que eles produziam. A música antiga também era uma música muito simples, era uma música meramente melódica. Eles usavam instrumentos como a flauta, né, ou a lira, e outros instrumentos, né, desse mesmo tipo. Aquele instrumento que toca uma nota de cada vez. Então, era uma música mais simples, mais linear. A gente tem aí um registro de uma música grega, é a música mais antiga encontrada. Ela é a música inteira, tá? Existem outras músicas mais antigas do que essa, mas elas não estão completas, porque com o tempo, né, esses registros eles se perderam, ou porque por conta das intempéries, ou por conta das guerras. Vários são os motivos, né, que a gente perdeu muito do que foi produzido pelos povos antigos. E essa música é o Epitáfio de Céikilos. Ela é interessante porque é uma música que está completamente gravada. Eles têm uma forma de escrever a música bem interessante e foi possível transcrever essa música para a partitura, fazer a transcrição, a tradução dela da escrita antiga grega para a partitura. Era para tocar a música, mas não está tocando. Infelizmente, vou ficar devendo isso a vocês. Vamos? Bonito, né? É uma música fúnebre, né? Tem esse sentido. Ela foi encontrada numa espécie de sepultura e ela é uma homenagem que um amante fez para sua querida. E ela tem, inclusive, o texto, um texto muito bonito que diz assim: brilha enquanto viveres, não te entristeces demasiado, a vida existe só por um instante e o tempo cobra o seu tributo. Esse é o texto dessa música que a gente ouviu cantada em grego. Então, a gente foi vendo aí, né, como a necessidade de escrever, né, de anotar, de registrar e de passar adiante a música é muito antiga. Bom, passando o tempo, a gente chega na Idade Média. A música medieval é uma música que foi, né, dominada pela igreja. Vocês já devem ter estudado que a igreja, né, era parte da estrutura da sociedade medieval e ela era muito poderosa. Ela determinava, né, como é que as coisas aconteciam em todas as áreas da vida, inclusive na música. Então, o Papa Gregório organizou, né, um sistema de notas a partir das letras, né, das letras do alfabeto. E, com o tempo, isso no século VI, já no século IX, os monges beneditinos, né, que cantavam o canto gregoriano nas igrejas, e eles usaram um sistema chamado neumas, que são essas linhazinhas que acho que dá para ver aí no vídeo, são essas linhas, na imagem, desculpem, essas linhazinhas acima da frase, né, são só marcações para eles entenderem quando a música subia a nota ou descia. Não era uma escrita lá muito boa, mas ela também ajudou a se construir a partitura que a gente tem hoje, que é universal. Né? Então, como é que isso aconteceu? Existia um monge chamado Guido, que ele era o chefe, digamos assim, o mestre, o responsável pelo coro da Catedral de Arezzo, na Itália. E ele construiu um outro sistema para anotar a partir das neumas. Ele achou que as neumas não eram suficientes, né, porque só cantava quem sabia a música, porque ela não dava as notas,
e ele construiu um sistema de notas que resultou no que é a partitura hoje. Tá? Ele não criou a partitura do jeito que ela é hoje, ele criou uma partitura rudimentar que, com o passar do tempo, foi sendo melhorada pelos músicos, pelos compositores, pelos estudiosos da música, até chegar na partitura que a gente tem hoje. Então, rapidinho, eu vou mostrar para vocês, falar um pouquinho como é que ele fez isso. Ele queria que os músicos soubessem a nota, associar a nota a um nome. E aí ele viu que a música, o hino a São João Batista, ele tinha, cada frase começava com uma nota diferente e a nota na sequência da escala musical. Então, ele deu o nome da primeira frase de cada frase da música, a nota que iniciava aquela frase. Então, começou com a nota ut, depois veio a nota ré, né? A nota ut era a equivalente à nota dó. Então, depois é que ela mudou de nome, porque ut era muito ruim de pronunciar, aí ela virou dó, mas então era ut, ré, mi, fá, sol, lá, si. Vamos ouvir essa organização aí do Guido? Tem um videozinho para a gente escutar. Vamos ouvir? Prestem atenção. Pronto, vocês viram aí, né? Cada frasezinha começou com a nota exata e aí ficou sendo o nome das notas musicais. Aí tem também a forma como Guido foi organizando. Inicialmente, ele criou um sistema com 4 linhas. Mais para frente, esse sistema foi modificado e se tornou a pauta que a gente conhece hoje com 5 linhas. E aí vocês estão vendo que ainda não tem marcação de compasso, só tem as notas nessa pauta de 4 linhas. Aí um outro exemplo, né, de partitura medieval, né, aí já com a pauta de 5 linhas, mas ainda sem outras estruturas melódicas ou rítmicas que ajudem a tocar a música da forma como ela foi escrita. A gente tem também, na Idade Média, houve um grande desenvolvimento da música, a partir desses estudos e dessa formação dessa escrita musical. Então, no início, a música era só monofônica, né, que era o cantochão, que era aquela melodia única, uma única melodia. Depois, com a possibilidade da escrita musical, ela foi evoluindo, ela foi se tornando mais variada, ela ficou polifônica, ela tinha mais de uma sonoridade, que eram os organões, ainda na Idade Média. E já no finzinho da Idade Média surgiu a música polifônica, que era chamada de motetos. Os motetos já era aquela divisão, como a gente ainda tem hoje, né? Vozes diferentes cantando uma mesma música ao mesmo tempo, inclusive com frases diferentes, letras diferentes e sonoridade diferente. Então, as diversas vozes, como a gente tem hoje no coro, né? O contralto, o soprano, o tenor, o barítono, o baixo. Então, essas vozes, elas se configuraram aí nesse período no moteto. E aí a gente já tem uma partitura como ela está hoje, já no século XVIII, o compositor Bach e o compositor Mozart. Bach é anterior. Mozart, no século XVIII, completou, porque ele era aficionado, ele queria que a escrita da música dele fosse tocada na íntegra. Do jeito que ele pensou a música, ele queria que ela fosse tocada. E aí, para isso, ele aprimorou a partitura, colocando uma série de elementos dinâmicos, para que a música pudesse ser exatamente como ele queria que fosse. E agora, a gente vai estudar um pouquinho, né, essa partitura. Claro, minha gente, que aqui não é uma aula para a formação de músicos, mas só para vocês conhecerem um pouquinho como é essa partitura, como é que ela é feita, né, como é que ela é organizada. Então, como eu já disse antes, ela tem 5 linhas, né, e 4 espaços. Então, aqui vocês estão vendo aí, né, são 5 linhas e 4 espaços. As notas vão ser escritas, as figuras rítmicas e as notas vão ser escritas nessas 4 espaços e 5 linhas.
Então, tem lugar para 9, né? 9 elementos, digamos assim, num pentagrama. Só que ele não é suficiente para colocar todas as notas. Aí vocês talvez perguntem, mas professora, não só tem 7 notas? Só tem 7 notas, mas as notas têm escalas, elas se repetem. Uma coisa interessante também é que a partitura é escrita de baixo para cima. Por isso que a gente chama de altura. Então, tem a nota mais grave, ela vai subindo, então tem um dó mais grave, depois ele aparece de novo um pouquinho menos grave, depois ele aparece de novo mais agudo. Chega a ter 12 escalas de notas. É a mesma nota, só que numa altura diferente. Então, foi preciso acrescentar linhas à pauta. Então, aí, ó, vocês estão vendo que existem linhas que as notas podem ser colocadas fora da pauta, acima ou abaixo. Então, essas linhas que ficam acima são chamadas de linhas suplementares superiores, e as que ficam abaixo são as linhas suplementares inferiores. E aí tem o Guido falando, né? Poxa, como é que eu não pensei nisso? Né? É uma brincadeira, gente. Claro que o Guido já morreu faz tempo. Bora lá. Agora vamos entender, agora a gente vai contar aqui com a ajuda da professora Gine, que vai tocar as notas para a gente. Vamos lá. Vamos lá. Peraí, deixa eu só mostrar aqui a vocês a escala, né? Vocês podem ver que a escala sobe. Aí eu coloquei até 2, né, subindo e uma descendo. As notas podem ser tocadas de forma ascendente ou descendente, tá? Não é porque eu comecei que eu não posso voltar. Então, ela sobe, ela desce e a música vai se construindo desta forma. Gente, vamos tocar aí essa escala? Vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora vamos fazer descendo? Faz aí, Gine, a escala descendente. Ainda me atrapalhei um pouquinho. Descendo fica um pouquinho mais difícil. Mas vocês viram aí, né, que as notas, elas têm aquele nomezinho que o Guido deu, né, lá no século XI. E aí eu botei mais uma vez o Guido, né, dizendo a nota dó agora, a nota ut agora é dó, né? Como é que eu não pensei nisso? Né? Ele mudou, foi mudado depois, né, por conta da nota ut ser difícil falar ut, né, e dó era mais fácil. Bom, vamos seguir o nosso estudo. Agora vamos entender as figuras rítmicas. Vocês viram naquele quadro anterior que a gente colocou o nome das notas escrito, não tinha uma figura associada à nota, tá? Agora vocês vão ver. As notas, elas são 8 figuras que representam as notas. A primeira, que essa gordinha é a semibreve, ela tem um valor de referência 1. Veja, existe um valor de referência para as notas, eu vou explicar isso, depois vocês vão entender melhor quando a gente chegar no compasso, tá? Toda nota tem um valor de referência, então a nota 1 é a semibreve, a nota mais longa, tá? A 2 é a mínima, a 4, observe que ela vai multiplicando sempre por 2, a semínima, valor de referência 4, a colcheia, valor de referência 8, a semicolcheia 16, a fusa 32 e a semifusa 64. Cada vez que essa nota vai aumentando o valor de referência, vai diminuindo o tempo, é invertido, tá? O tempo é o inverso do valor de referência. Então, a nota semibreve, ela vale 4 tempos. A mínima vale 2 tempos. A semínima, 1 tempo. Vai dividindo pela metade. A colcheia, meio tempo. A semicolcheia, 1/4 de tempo. A fusa, 1/8 de tempo. E a semifusa, 1/16 de tempo. Então, elas vão reduzindo sempre pela metade. Aí, nesse quadro, tem também as pausas. Toda nota tem também a sua pausa correspondente. Existe a pausa da semibreve, da mínima, da semínima, da colcheia. Todas as figuras rítmicas têm também a sua pausa equivalente. Ok? Bora ver mais um pouquinho aqui. Aí, nesse quadro, vocês estão vendo outras figuras, tá?
Aqui vocês estão vendo as claves. Eu vou explicar já para que servem as claves. Tem também a figura. Vocês estão vendo aí uma nota, uma figura, desculpem, e mostrando como é que ela é composta. Então, ela tem a cabeça, que é essa parte redondinha, a haste, e pode ter um colchete, ou até 4 colchetes, no caso da semifusa, ok? Tem também, aqui a professora perguntando, né? Quem perguntou sobre a posição da haste? Às vezes os alunos perguntam isso, como é que define se a haste fica para cima ou para baixo? Então, é o seguinte, se a nota estiver abaixo da terceira linha do pentagrama, a haste vai ficar para cima. Se ela estiver acima da terceira linha, a haste fica para baixo. Ok? E se estiver na terceira linha, tanto faz. Aí é escolha de quem está escrevendo. E agora vamos entender, né, as claves. Então, vocês estão vendo aí que o avatar da professora pergunta, né, você notou que a gente não tinha nomeado, né, nenhuma nota até agora? Gine, vou precisar da sua ajuda agora também. Então, a gente tem as claves, minha gente. Por que precisa ter clave? Porque é o seguinte, como a gente viu, o pentagrama só tem 5 espaços, né? Aliás, 5 linhas e 4 espaços, e ainda posso ter algumas linhas suplementares. Só que a escala musical, como eu disse, pode ser até 12. Então, eu teria que ter muito espaço suplementar para colocar essas notas. Então, as claves, elas determinam mais ou menos uma média de escala em que o músico vai tocar. E isso tem a ver também com os instrumentos. Um instrumento muito grave, ele vai utilizar a clave de dó, porque ele baixa a posição das notas, ele pode baixar a posição das notas na pauta, tá? A clave de sol, ela é mais usada para a maioria dos instrumentos mais comuns e para a voz humana, para o canto, porque ela está numa faixa média. Então, a clave de sol, ela sempre fica na segunda linha do pentagrama, sempre. Isso aí é uma regra, tá? E a regra também diz que a nota que está na linha onde está a clave, ela tem o nome da clave. Então, aí vocês têm a nota sol na segunda linha. Se a nota anterior à nota sol é a nota fá, então ela vai ficar no primeiro espaço. E aí vocês estão vendo outras notas, né? Tem a nota dó, que está lá em cima. Se a clave fosse outra, essas notas seriam outras também. Vamos ver aqui na clave de fá. A clave de fá já é para instrumentos que são mais agudos. Então, ela sempre fica na quarta linha. Então, a quarta linha determina que na clave de fá, a nota fá fica na quarta linha. E as outras notas vão seguir aí, acima ou abaixo, a referência da nota fá. Já a clave de dó, ela pode ficar em várias, ela só não fica na quinta linha, ela pode ficar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta linha. E sempre onde ela está colocada é onde está a nota dó. Gine, você consegue tocar isso aqui? Não tem, né? Porque não tem. O que é que está faltando, Gine? Eu acho que está faltando as claves. A clave, né? Exatamente. A clave é quem vai dizer que notas são essas. Se fosse a clave de sol, essa segunda nota seria sol. Né? Se fosse a clave de dó, ela já seria uma outra nota. A gente teria que ver aí na escala. Bora lá. Agora vamos, para que a gente completar o entendimento da partitura, ver um pouquinho o que é o compasso. Veja, o compasso foi criado já bem depois, tá? Até Guido, até a Idade Média, as músicas não tinham essa determinação de tempo. O compasso é o que vai ajudar a gente a entender o tempo da música. Isso é a partezinha mais complicadinha, assim, da partitura, mas não é o fim do mundo, não. Existem 2 tipos de compasso, que é o simples, que é o binário, o compasso, né, em 2 tempos, e o composto em 3 tempos. Vai ter também o quaternário, mas ele, na verdade, é a duplicação do compasso simples, né, em 2 tempos. Então, o compasso ele serve para determinar o tempo, o pulso da música. A música precisa ter um pulso, né, um tempo, uma marcação temporal, que isso vai ajudar a criar o ritmo da música. Então, vamos ver um pouquinho melhor. E para marcar o compasso, tem a barra de compasso, como vocês veem aí,
né? E tem uma barra dupla que às vezes pode ser usada para fazer uma mudança de compasso. E aquela barra final, né? Que é uma barra também um pouquinho mais larga. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Para a gente fazer o compasso na partitura, existe uma coisa chamada fórmula de compasso. A fórmula de compasso é uma estrutura, né? Como a gente viu ali, os compassos binário e ternário, ela é uma estrutura que parece uma fração. E o que é que significa isso? Veja, o númerozinho que está em cima, ele determina a quantidade de notas que vai ter no compasso. Então, ali vocês estão vendo o compasso quaternário, tem 2 quatros, né? Um 4 em cima, um 4 embaixo. Então, o 4 de cima, que está pretinho, ele diz que tem que ter 4 figuras. E o compasso de baixo diz qual é a figura. Lembram quando eu falei do número de referência lá atrás? Então, o número de referência para a figura é 4, que é a semínima. Então, ele tem que ter 4 notas semínima. Vamos ver aqui outros para vocês entenderem melhor. Veja, nesse outro aqui, né? É um compasso binário, a gente tem 2 sobre 2. Então, ele diz que tem que ter 2 figuras no compasso e a referência é 2, que é a nota mínima, que é essa nota que é abertinha, mas que também tem haste. Já ali, vocês estão vendo ali 2 por 4, né? E só tem 2 notinhas, porque ali já é uma derivação do compasso anterior. Aqui no oitavo, essa é mais interessante da gente ver. Veja, é um compasso ternário, tem 3 figuras, e vocês têm aí o número de referência 8. O número de referência 8 é a colcheia, né? A notinha colcheia, aquela notinha que já tem um colchete, que vale meio tempo. Então, você tem 3 colcheias. Bom, por hoje, para entendimento da partitura, eu acho que isso aí é suficiente, né? Porque a gente não está aqui para formar músicos. O que a gente quer formar são bons ouvintes, né? Se vocês conseguirem ser bons ouvintes, ouvintes conscientes, né? Que quando escutarem uma música, conseguirem perceber melhor essa música, já está maravilhoso. Mas existem também, gente, outras formas de notação, tá? Existem as cifras e as tablaturas, além da escrita criativa. A cifra é também um tipo de notação que tem uma regra, tá? Ela é usada mais para instrumentos populares, como o violão, a guitarra, porque cada letra representa ou uma nota ou um acorde. Então, basta colocar a letra embaixo da canção, que o músico vai saber qual é o acorde que ele deve tocar. Então, aí tem também já as regrinhas, né? Vai pela ordem alfabética, começando pela nota Lá. E a tablatura é mais simples ainda. A tablatura é um tipo de escrita que ela mostra a posição que você deve pegar no instrumento, colocar os dedos no instrumento para tocar. Aqui a gente está vendo um exemplo, né, de cifra com o hino de Pernambuco. Vocês estão vendo aí a partitura e estão vendo a cifra. E aqui a gente tem um exemplo de tablatura, né? Tem uma tablatura para a flauta, tem as notas e tem a posição que você deve colocar os dedos para poder tocar determinada música. A tablatura ela é mais simples, porque ela não tem compasso, você precisa conhecer a música para tocar. Se você não conhecer a música, você não vai conseguir tocar, porque não vai ter o tempo certinho, você não vai saber, né? Porque ela não tem esse tipo de marcação, né? Ela é mais simples. Né? Mas é bem interessante para ajudar pessoas que não têm conhecimento de música formal a tocar. Ajuda, né? Se você conhece a música, você consegue tocar, já é melhor do que nada. É bem interessante e também é muito útil para músicos iniciantes. E vamos ver agora um pouquinho sobre a escrita criativa. A escrita criativa é uma coisa livre. É possível isso? É. Né? Você pode criar uma sonoridade, pode ser percussiva, pode ser até com melodia, e você não sabe escrever partitura, nem sabe escrever tablatura, nem sabe escrever cifra, mas você quer escrever aquela música que você criou. Aí você inventa um código, agora tem que colocar a legenda, tá? Se não colocar a legenda, ninguém vai conseguir reproduzir essa música que você criou, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui. Eu criei uma musiquinha, tá? E eu fiz aqui um videozinho,
né, com essa... E tem a legenda. Vamos dar uma olhadinha? Aqui tem um textinho sobre a anotação, mas vamos direto aqui para... Então, vocês estão vendo aí, né, que tem triângulos, quadrados, estrela, bolinha, né, losangos. Losango não. Esquece. Losango. Deixa para lá. Tem outra forma aí que eu esqueci o nome agora, gente. Desculpem. Então, aí tem, né, dizendo o que é cada um. O miado, tem o silêncio, tem o estalo de língua, tem a mão na mesa, tem o estalo de dedo, as palmas, um beijo e tem um barulhinho de água. Vamos escutar? O que a gente vai ouvir é essa sequência que está posta aí. Vamos ouvir? Miau. Miau. Ok. Então, a gente já está... A gente está no fim da aula mesmo, tá, gente? A gente agradece aí a paciência de vocês em assistir essa aula e a gente se encontra na próxima sexta-feira. Até lá!